Então agora vamos para o próximo teorema, que diz sobre o quarto caso de congruência, né? Que vai ser o caso lado, ângulo, ângulo, tá? Então vamos lá. Então o que ele diz? Então ele diz o seguinte: se eu tenho então dois triângulos, A, B, C e D, E, F, tá? De tal forma que o AB, então vamos riscando aí, ó. Então o AB tem a mesma medida do DE. Esses dois têm a mesma medida. O ângulo B tem a mesma medida do ângulo E. E o ângulo C tem a mesma medida do ângulo F. Vou pôr um risquinho aqui. Tá? Então é isso que a gente tem. Então essas são as nossas hipóteses. Então o teorema diz o seguinte, que se eu tenho então essas condições, então os triângulos ABC e DEF são congruentes, tá? Então essa é a nossa tese. Eu quero mostrar então que esses dois triângulos são congruentes, tá? Muito bem. Bom, a gente já tem aí lado, ângulo, né? Então se eu provar que o lado BC tem a mesma medida do lado EF, então acabou. A gente usa o primeiro caso lá, lado, ângulo, lado, e acabou, tá? Então se eles têm a mesma medida, beleza. Agora, se não tem a mesma medida, aí a gente pega um ponto com a mesma medida. Então vamos lá. Então, se BC é igual a EF, ok. Beleza, tá? Se não, aí a gente tem que pegar um ponto, tá? Mas vamos mostrar então de modo geral. Vamos então pegar um ponto que tem o mesmo tamanho, e aí a gente vai concluir que esse ponto tem que ser o ponto C aqui, tá? Então vamos lá. Então pegue um ponto então X, então seja X um ponto do, tá? Então X pertencente ao segmento BC, de tal forma que a distância de B até X é igual à distância de E até F, tá? Porque assim, poderia ser, né? Então eu quero provar que os dois são iguais, né? Se eles não são iguais, então um dos dois tem que ser maior. Então se eu estou supondo aqui BC maior, tá? Se o EF for maior, em vez de eu pegar o X no BC, eu pego o X no EF, tá? Tudo bem. Então não tem problema, eu posso trabalhar de modo genérico com o X aqui em BC. O outro caso é análogo, o X em EF. Então eu tenho que esse lado aqui, BX, esse lado aqui, ó, ele tem a mesma medida desse aqui, do EF. Qual que é o objetivo? O objetivo eu quero chegar aqui, não tem jeito, esse X tem que ser esse ponto C. E aí consequentemente, os lados BC e EF vão ser congruentes, tá? Então aqui eu vou tracejar aqui, tá? O AX, então tem aqui um triângulo, tá? Então, vejam só, usando, então, como eu tenho que AB é igual a DE, né? Esse é igual a esse, o ângulo, né? Então, o ângulo ABX, que é o mesmo do ABC, ele é congruente ao DEF, tá? Esse aqui, e temos também que BX tem a mesma medida de EF, então é lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, a gente conclui então, desses três, pelo caso lado, ângulo, lado, que os triângulos ABX é congruente a DEF. Tá? Então esse triângulo aqui é congruente a esse. É isso que a gente chegou.
Beleza? Muito bem. Então, assim, dessa congruência aqui, o que a gente tira? Então, esse ângulo x aqui, ó, AXB, ele é congruente ao ângulo F. Então, AXB, ele é congruente ao DFE. Por quê? Porque esses dois triângulos são congruentes. Então, esse ângulo tem que ser congruente a eles. Tá? Mas o DFE, por hipótese, né, o DFE, ele é congruente ao C, ó. Então esse aqui, por sua vez, por hipótese, ele é congruente ao ACB. Opa, tá. Então eu tenho que esses dois ângulos aqui são congruentes, tá? É isso que a gente consegue concluir ali. Então esse ângulo aqui, ele também tem a mesma medida desse. Só que agora a gente vai chegar num absurdo. Por quê? Porque veja só, se a gente considera o triângulo AXC, olha para esse triângulo AXC aqui, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo externo, certo? Pelo teorema do ângulo externo, esse ângulo aqui tem que ser maior do que esse. Então a gente está tendo um absurdo aqui, né? Então esse ângulo aqui está sendo igual a esse. Não pode. Esse tem que ser maior que esse. Tá? Então o absurdo vem de quando a gente assume o x entre B e C. Então esse x não pode estar entre B e C. O x tem que ser exatamente C para coincidir. Tá? Então o absurdo vem exatamente desse fato, né? Então é o absurdo do teorema do ângulo externo, né? Então isso aqui então vai ser um absurdo, porque contradiz o teorema do ângulo externo, né? E que esse ângulo aqui, como ele é um ângulo externo ao triângulo AXC, ele tem que ser maior que esse, tá? Então esse teria que ser maior que esse, não congruente. Então isso é um absurdo. Então, consequentemente, não existe um ponto x aqui entre B e C, onde BX é igual a EF. Tá? Da mesma forma, pessoal, se eu pegar um x aqui fora do... né, se eu prolongar aqui o x ser o ponto de tal forma que B, o C está entre B e X, a gente vai conseguir montar a mesma justificativa. Só que aí esse vai ser exterior e o outro aqui vai ser interior. Vai ser a mesma ideia. Tá? Então, analogamente, a gente mostra também que o x não pode estar aqui fora. Então, a única opção é o x. Tá? Então, analogamente, não temos então, BCX, né? O C entre B e X, com BX igual a EF. Também vai dar absurdo da mesma forma. Tá? Então, logo, não tem jeito, né? O x tem que ser igual a C, ou seja, o BC tem que ser igual a EF. Então, como ele tem que ser igual, então aí pelo caso lado, ângulo, lado, que é o primeiro caso de congruência, temos que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Tá? Então, de fato, é um caso de congruência. Então, é lado, ângulo, ângulo. Tá? Tem que ser na sequência. Tem que ser um lado, aí um ângulo adjacente ao lado e um ângulo oposto ao lado. Tá? Então, lado, ângulo, lado. Tem que ser na sequência bonitinho. Não pode ser lado, ângulo, ângulo. Entendeu? Até pode, porque aí você olha pelo outro lado. Como é um triângulo, né? Então é lado, ângulo, ângulo. Tá? Então não vai ter problema da ordem aqui. Tá? Mas não pode ser lado, ângulo, ângulo. Por exemplo, não pode ser esses dois. Lado, ângulo, ângulo. Não pode. Tem que ser lado, ângulo, ângulo. Beleza? Muito bem. Então é assim que funciona, tá? Das duas formas. Aí está escrito também do outro caso, né? Como que mostra também no outro caso aí.
tá? Quando eu tenho o X aqui para fora. Mas é análogo, a mesma ideia. Eu construí um triângulo aí, uso esse como um ângulo exterior, e aí ele tem que ser maior que o ângulo anterior. Vai dar um absurdo.